Direito penal, interpretação da norma penal. Continuando os estudos da interpretação do direito penal, falando da integração da norma penal relacionado aos métodos interpretativos, vamos falar da interpretação quanto ao sujeito. Algumas doutrinas classificam essa interpretação quanto às fontes. E nesse caso nós teremos a interpretação autêntica, a interpretação doutrinária e a interpretação jurisprudencial. E em relação à interpretação autêntica, também conhecida como interpretação legislativa, que é vinculante, ela é realizada pelo próprio órgão elaborador da lei, ou seja, o legislativo, que o faz através de uma norma interpretativa, podendo ser essa interpretação contextual ou posterior. Sendo contextual, ela estará inserida no próprio corpo da lei interpretada. Podemos citar como exemplo o artigo 327 do Código Penal, que descreve o que é funcionário público, pois, a partir do título 11, ele começa a descrever os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Daí, no artigo 327, ele especifica o que é o funcionário público, dizendo: considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E ainda, que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Portanto, explica de forma contextual, ou seja, no próprio corpo da lei, o que é o funcionário público. E ainda em relação à interpretação autêntica, podemos ter a interpretação autêntica posterior. Nesse caso, o legislativo edita uma nova lei que explica a lei anteriormente editada. E isto é mais facilmente visualizado quando observamos os exemplos das normas penais em branco, como foi visto em aulas anteriores. E aqui é importante prestar atenção ao aspecto temporal relacionado à interpretação autêntica, pois a interpretação autêntico-legislativa não deve inovar o ordenamento jurídico. Dessa forma, a lei que interpreta retroagirá para alcançar os fatos regulados pela lei interpretada. Entretanto, se a interpretação legislativa inovar o ordenamento, ela não poderá retroagir, por força do princípio da irretroatividade da lei penal, que foi estudado anteriormente em nossas aulas. E caso você tenha o nosso fichamento, poderá clicar nesse link e será direcionado a uma revisão dessa aula. Ainda em relação à interpretação quanto ao sujeito, temos a interpretação doutrinária e a interpretação jurisprudencial, lembrando que, em regra, elas não são vinculantes. A interpretação doutrinária, também conhecida como interpretação científica, é a que é realizada pelos doutrinadores do direito, ou seja, pelos advogados, pelos professores, pelos jurisconsultos. É também conhecida como Communis Opinio Doctorum, ou opinião comum dos doutores. E, teoricamente, ela se presta a orientar os juízes e os legisladores. Entretanto, basta uma mera observação fática sobre as sentenças e acórdãos do judiciário e você verificará que os juízes não são conduzidos pela doutrina, muito menos os legisladores. Entretanto, academicamente, é isso que dizem. Temos ainda a interpretação jurisprudencial, também conhecida como judicial, que são as decisões reiteradas de juízes e tribunais. Lembrando que, conforme já estudado anteriormente, essas decisões devem buscar a voluntas legis, ou seja, a vontade da lei. E, nesse particular, devemos lembrar do artigo 5º da LINDB, que diz que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Portanto, os juízes e tribunais deveriam observar isso, mas nem sempre isso acontece. E a jurisprudência, ou interpretação jurisprudencial, ela se presta a orientar as decisões dos juízes. E essa, efetivamente, é a interpretação que mais cai em concurso, é a que efetivamente você precisa saber para militar, pelo menos em regra, e é a que mais é usada pelos próprios juízes. E a interpretação jurisprudencial pode ter alcance
intra-autos e extra-autos. Em relação à decisão intra-autos, ela vincula o caso concreto às partes. Em relação à decisão extra-autos, em regra, ela não vincula. Portanto, o juiz não é obrigado a seguir a jurisprudência. E podemos citar como fonte de norma jurisprudencial os informativos, tanto do STJ como do STF. Temos ainda, em relação à interpretação jurisprudencial, as súmulas, que são decisões reiteradas dos tribunais. E podemos dividir as súmulas em vinculantes e não vinculantes. As vinculantes são produzidas unicamente pelo STF, que é proposta por no mínimo 2/3 dos ministros do STF, nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal, que diz que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante a decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Portanto, conforme o próprio nome diz, a súmula vinculante é vinculante, vincula todos os poderes e a administração pública. Entretanto, temos também as súmulas não vinculantes, que podem ser súmulas também do STF e de outros tribunais. Essas súmulas não vinculam o juiz, entretanto, tornam bem mais difícil a continuidade do processo contrariando uma súmula. Ainda em relação à interpretação jurisprudencial, temos os incidentes de resolução de demandas repetitivas, que é o IRDR. E desde 2007, esses incidentes já vinham sendo aplicados na esfera penal por parte do STF, conforme é possível observar nesse agravo de instrumento 664 e 567, que foi usado em uma palestra de um ministro falando sobre essa possibilidade de vinculação. Esses incidentes dizem respeito a processos repetitivos, ou seja, que tenham repetição da mesma situação, da mesma causa, que causam risco à isonomia ou à segurança jurídica. E podemos afirmar que o incidente de resolução de demandas repetitivas ele é semi-vinculante, porque quando uma determinada causa ou determinadas causas são julgadas dentro desse sistema, é muito difícil de você fazer a reversão dessa decisão ou de decisões semelhantes. Por isso eu chamo de semi-vinculante. E somente para efeito de curiosidade, o incidente de resolução de demandas repetitivas tem dois sistemas distintos, o de causa piloto e o de causa modelo. Ainda em relação à interpretação jurisprudencial, não podemos deixar de citar os recursos extraordinários em repercussão geral, produzidos pelo STF. E em relação a esses três últimos instrumentos que acabamos de citar, as súmulas, os incidentes de resolução de demandas repetitivas e os recursos extraordinários em repercussão geral, todos eles existem para tentar dar coerência ao sistema, pois como o juiz não é vinculado a nada, deveria ser vinculado à lei, pelo menos acontece de termos decisões muito contraditórias no sistema judicial. Daí, tentando organizar ou dar coerência ao sistema judicial, foram criados esses instrumentos, as súmulas, os incidentes de resolução e a repercussão geral. Ainda em relação aos institutos do incidente de resolução de demandas repetitivas e ao recurso extraordinário em repercussão geral, vamos estudá-los de forma mais detida nas aulas de processo civil. Até porque, conforme foi estudado nas aulas de processo penal, o CPC pode ser aplicado de forma subsidiária ao processo penal. E com relação a esses dois instrumentos, podemos citar o artigo 1036 do CPC, que fala sobre o recurso extraordinário e especial repetitivo, quando diz que sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especial, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção, observado o disposto no regimento interno do STF e do STJ. E ainda, no artigo 927 do CPC, diz que os juízes e os tribunais observarão os enunciados de súmula vinculante,
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos, e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Portanto, fica bem claro que, embora eles não sejam vinculantes, eles deverão ser observados, conforme a própria lei determina.